De uns dias para cá, você já deve ter notado que está fazendo um friozinho, que faz a maioria das pessoas recorrer ao moletom. Eu gosto, né? Muda um pouco, né? Sai daquele calor de todos os dias, né? Muito quente. Então é bom a mudança, sim, é bom sim. A Salete não é a única a ter a mesma opinião. Eu acho bom. Eu gosto desse clima. O calor demais é ruim, né? Mas esse clima está muito bom. Apesar da grande maioria das pessoas preferir esse clima mais fresquinho, mais friozinho, saiba que ele pode trazer alguns riscos à saúde, principalmente por causa da questão da umidade relativa do ar se tornar um pouco mais baixa, fazendo com que o clima fique mais seco. Um dos problemas é o sangramento nasal. O otorrinolaringologista é um médico responsável por cuidar desse tipo de problema e ele explica por que o frio pode ser um vilão da saúde. Com certeza, o clima seco é um dos grandes vilões aí para o sangramento nasal. Sangramento nasal é um problema que a gente médico chama de epistaxe. Então, caso o paciente, o telespectador ou o paciente veja isso escrito em alguns lugares, já vai saber que o nome é esse, o nome correto é esse aí. Mas a gente fala sangramento nasal mesmo, não tem problema nenhum. O que acontece? É um problema muito comum, a gente vê muito no dia a dia, porque na verdade a principal causa que está relacionada ao sangramento nasal é a rinite alérgica. E a rinite alérgica, a gente tem uma prevalência de 35% a 40% da população brasileira com rinite alérgica. Então, como as duas coisas estão associadas, é claro que é extremamente comum a gente ver pacientes com sangramento nasal. O sangramento normalmente não é muito grave, são sangramentos relativamente leves ou moderados. Existem, claro, pacientes que precisam de uma unidade hospitalar porque tem um sangramento mais grave, mas a maioria dos pacientes tem um sangramento relativamente tranquilo para a gente tratar e para a gente conduzir. Além disso, existem outros hábitos que todo mundo pratica no dia a dia, sem perceber, e pode ser prejudicial. Principalmente prurido, né, que é a coceira no nariz, o paciente começa a coçar muito o nariz, porque os vasos ficam numa região muito anterior do nariz. Então, quando o paciente coça o nariz, pode romper esses vasos que já estão fragilizados por causa de todo o problema imunológico da rinite. E aí esse vaso, quando rompe, ele não é um vaso muito grande, então o sangramento normalmente não é tão intenso, mas é um vaso que faz sangrar, e o paciente chega a pingar, tem pacientes que chegam a escorrer mesmo o nariz de sangrar até um volume um pouco maior. Normalmente, até por causa disso, a gente vê que esses sangramentos são de um lado só, um sangramento unilateral, ou à direita ou à esquerda. E o que a gente vê muito é a maneira como o paciente conduz, isso faz com que às vezes eles tenham um sintoma às vezes mais exacerbado do que o normal. Porque se a gente tiver um aumento de pressão, né, sobe a pressão do sangue, a pressão arterial, conhecida aí das campanhas todas que a gente faz, né, para a população e tal. Quando acontece? Quando aumenta a pressão arterial, o sangramento pode aumentar em quantidade mesmo, porque a pressão do sangue está maior, o sangramento vai aumentar em quantidade, inclusive. Então aí às vezes o paciente fica tenso em casa, meu nariz está sangrando, ficou tenso, a pressão sobe, sangra mais. E aí o sangramento que era um sangramento leve se torna às vezes um sangramento moderado. Então isso é uma coisa que é comum também. O Sandro começou com um machucado no nariz, que foi piorando com o tempo. Ele foi teimoso e demorou um mês para buscar ajuda médica. Um dia dormindo, cheguei cansado do trabalho, ele sangrou, eu pensei que era alguma coisa que estava escorrendo, quando fui ver era sangue. E nessa daí ficou vários dias assim, até provável um mês. Foi complicado porque às vezes, como eu trabalho, um dia eu cheguei em Cuiabá com um paciente, após eu estar dentro do hospital, eu estava na recepção, meu nariz sangrou sem que eu percebesse. A enfermeira que estava comigo que viu. Aí foi que eu comecei a ver que era algo estranho, diferente. Aí ele decidiu que não dava para continuar desse jeito. Os primeiros médicos disseram que ele precisava fazer cauterização, um processo invasivo usado para estancar o sangramento, e até deram um diagnóstico errado. Até eu chegar ao otorrino, muitos me diziam que poderia ser pressão ou algum outro tipo de problema de saúde. Fiz vários exames, não deu nada. Até que um dia eu procurei o otorrino, uma simples pomada solucionou. Depois de passar pelo otorrino, foi orientado a usar essa pomadinha e dentro de 7 dias o problema estava resolvido. Tô bom, sarado. Quanto tempo? 4, 5 dias de pomada, mas fiz o uso de 7 dias, como ele disse. Tô bom até hoje. Se você passar pela mesma situação, não se desespere. É só tomar os cuidados certos em casa.
eu gosto de orientar meus pacientes o seguinte: vamos dizer que eu estou na cozinha cortando alguma coisa e sem querer eu passo a faca na ponta do dedo. Vai sangrar, é óbvio. O que a gente faz? A gente levanta a mão para parar o sangramento? Não, a gente comprime, entendeu? Então a compressão é o primeiro princípio que o telespectador que está nos assistindo e que tem um sangramento nasal pode fazer. E como é essa compressão? Não adianta também tampar o nariz aqui na frente, porque se a gente tampa aqui na frente, só não estamos vendo, mas está sangrando ainda. Então o princípio é esse: a gente vem com a mão por cima e tampa o nariz por cima aqui assim. Respira pela boca, claro, né? Porque vai ficar tampado o nariz. Segura em torno de 1 minuto aí, quando a gente solta, normalmente o sangramento já parou. Tem muita gente que fala: eu coloco um gelo e ajuda. Claro que ajuda. É um pouco difícil da gente fazer gelo nessa região do rosto, mas ajuda porque faz vasoconstrição, o frio faz os vasos diminuírem de tamanho e aí vai diminuir o sangramento, né? Pode diminuir, pode ajudar. É claro, precisa de procurar um atendimento médico se o seu sangramento não está resolvendo só com compressão e gelo, para que a gente possa desenvolver um tratamento adequado. Para evitar o problema, alguns cuidados podem ser tomados no dia a dia. Prevenção, como existem outras causas, por exemplo, a causa do trauma pode gerar um sangramento nasal. Às vezes o paciente mexe, porque a gente manipula muito o nariz por causa de prurido, ou coceira, ou pó que entrou no nariz. Às vezes mexe e faz um microtrauma. Esse trauma pode gerar uma lesão, uma úlcerazinha. Como existe uma associação muito grande com a rinite, a prevenção é prevenir a rinite. E acho que o grande fato é a limpeza com soro fisiológico. É simples, gente. A gente escova o dente, a gente toma banho, a gente até passa o cotonete no ouvido e não lava o nariz com soro. Então a gente precisa, para prevenção, de cuidados de saúde mesmo.